Tentar censurar a liberdade de imprensa. Calar e torturar jornalistas é comum em ditaduras e governos fascistas, mas não em países que se dizem os defensores da democracia no mundo livre. Ao invés de processar Julian Assange imediatamente depois dos supostos delitos que ele teria cometido quando divulgou segredos de Estado do governo estadunidense, os Estados Unidos optaram por uma estratégia um pouco menos direta. Uma perseguição judiciária somada a uma tentativa de destruir a reputação do Assange. E fazem isso principalmente em cima de uma coisa que é muito difícil você conseguir escapar se aquela história cola na sua vida, que é uma acusação de abuso sexual e estupro. Ele é o criador do Wikileaks, um site que divulgou documentos sigilosos vazados por um soldado e analista da inteligência estadunidense. O Wikileaks nasceu em 2006 para tornar público o cruzamento de informações entre governos e denunciar regimes totalitários que se disfarçam de democracias. Essas revelações escandalosas mostraram os abusos cometidos pelos Estados Unidos e também aliados na guerra ao terror, como, por exemplo, um vídeo em que os soldados estadunidenses atiraram contra os civis em Bagdá durante a invasão ao Iraque. Os vazamentos também contestavam as versões oficiais sobre torturas e execuções sumárias de civis cometidas pelo exército americano no Oriente Médio, que matou mais de 100 mil pessoas de 2003 a 2009, 63% delas civis. É por divulgar materiais como esse e mais de 400 mil outros arquivos que o Assange hoje enfrenta 18 acusações criminais que podem resultar numa pena de 175 anos de prisão. O Julian Assange é hoje um dos jornalistas mais perseguidos do mundo todo. Segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar sobre o caso de Julian Assange e também liberdade de imprensa, enfim, diversos temas que a gente vai discutir por aqui. Eu converso com o jornalista César Calejon, escritor, autor do livro Os Farrapados, também mestre em mudança social e participação política pela USP e também apresentador aqui do CL, né, querido? Seja bem-vindo. Obrigado, querida, pelo convite. Eu vou começar pelo básico, porque acho que sempre vale a pena a gente explicar quem é o Julian Assange, qual a ligação dele com o Wikileaks e como que a história dele é fundamental, né, pra gente falar sobre liberdade de imprensa. A forma como se deu essa perseguição contra o Julian, e isso impacta jornalistas do mundo todo, né, principalmente jornalistas investigativos. Bom, o Julian Assange é um jornalista australiano, um ativista, que em 2010 ganha muita notoriedade porque ele mostra pro mundo, Gabi, um vídeo que se chama Assassinato Colateral. No vídeo Assassinato Colateral, são 18 minutos de uma filmagem do exército estadunidense, de dentro de um helicóptero Apache, voando a mais ou menos 1,5 km de altura em Bagdá. O que a gente vê ali é o exército estadunidense atirando contra civis, utilizando munição pesada. Um helicóptero Apache é um tanque que voa, basicamente, e alvejando civis, jornalistas, crianças, de forma deliberada. E os soldados estadunidenses comemoram, eles vibram, eles gritam, eles celebram o extermínio que está acontecendo ali. O Assange mostra isso em 2010, em Washington. E isso ganha o mundo, ganha muita ressonância. Porque a partir daquele ponto, toda aquela narrativa estadunidense de quase um século, de que somos a terra da liberdade, os líderes do mundo livre, respeitamos os direitos fundamentais humanos e tal, cai por terra. E aí, ele já tinha o Wikileaks antes disso, acho que uns 3 ou 4 anos antes, alguns anos antes, surge o Wikileaks. A partir daquele momento, ele ganha muita projeção e passa a ser perseguido. O livro trata desse processo de perseguição do Julian Assange. De maneira hiper resumida, esse é o Julian Assange e é assim que ele aparece na cena mundial. Inclusive o processo, né, é do Nils Melzer, eu não sei se a pronúncia tá certa, com um prefácio seu, pós-fácil do Leandro Demore, pra quem não tá sabendo, né. Tem uma questão que eu acho que é importante, observando todos esses últimos anos, né, sobre o Assange, que é um processo, me parece, de apagamento histórico de quem é o Julian Assange,
né? Como personagem histórico, na verdade. Porque existe um silêncio na cobertura da imprensa hegemônica no Brasil e no mundo. É algo que é mostrado muito bem, inclusive, no livro. Isso que eu tô falando. E o isolamento do Assange na prisão, né? Condições severas de isolamento que tem se intensificado. Inclusive, agora em outubro, a gente teve notícias de que ele teve um AVC na prisão, né? E tem a possibilidade de extradição para os Estados Unidos, que é muito presente nesse momento. Então, queria te ouvir a respeito disso, desse processo de apagamento, né? Que me parece muito bem arquitetado também. Perfeito. Essa tua pergunta é nevrálgica porque representa o cerne da questão. Por que existe todo um esforço do Ocidente para apagar o Julian Assange? Porque o que o Assange demonstra acaba por desmontar toda a falácia, Gabi, das democracias liberais ocidentais. De que, a despeito dos problemas que essas democracias possam ter, elas ainda são os melhores regimes, porque a gente respeita liberdades individuais, a gente respeita a liberdade de expressão, a gente respeita o funcionamento da imprensa, a gente não utiliza o uso da força de forma indevida contra civis e tal. O que o Assange traz pro mundo derruba isso. Derruba toda a falácia das democracias liberais ocidentais. E a gente está num processo de transição no qual, principalmente, você tem foco de poder da governança global saindo do Ocidente e indo Oriente, para a Ásia, China e outros atores da geopolítica global que se tornam cada vez mais preponderantes. O Julian, ele mexe, não foi só o assassinato colateral, é o vídeo mais gráfico, é o vídeo que tem mais violência e tal, mas ele demonstrou muitas coisas, e muitas coisas, assim, absurdas, Gabi, contra muita gente poderosa do sistema financeiro, enfim, de diversos países. Eu vou com jornalistas do mundo todo, né? Fez parcerias. Isso, publicou com grandes veículos de imprensa que depois se calaram quando ele cai em desgraça, principalmente porque o regime estadunidense passa a persegui-lo de uma maneira muito agressiva. Com a participação da Suécia, com a participação do Equador, do Lenin Moreno, porque sai o Rafael Correia entre o Lenin Moreno, quando ele ainda estava exilado na embaixada do Equador, na Inglaterra. E aí, o Lenin Moreno, fazendo o jogo estadunidense, força a saída do Assange da embaixada. O Assange é preso, vai para Belmarsh, onde ele está preso até hoje. Então, assim, existe um processo de apagamento do Assange. Por quê? Duas questões centrais aqui. Primeiro, o que ele traz já é muito violento. É muito difícil de engolir, Gabi, e eu vou te dar um exemplo. Eu conversei há algumas semanas com o pai do Julian Assange, o John Shipton, e ele me disse o seguinte: nos cabos, quando esses cabos foram revelados, fica claro que os Estados Unidos estavam alvejando deliberadamente casamentos e funerais na fronteira do Paquistão com o Afeganistão. E por quê? Para aquelas comunidades, o casamento, a celebração do casamento, é quando um jovem casal começa uma nova vida. Isso significa o futuro daquela comunidade. Alvejar isso significa que você está destruindo todos os recursos que estão organizados para que essas pessoas comecem as suas vidas. E alvejar os funerais significa a maneira mais eficiente de acabar, estraçalhar com o moral dessas pessoas, porque é quando elas estão honrando os seus mortos e elas estão elaborando o luto, que é uma etapa fundamental para que você possa seguir adiante. Tem um estudo, e aí para complementar isso que eu tô te dizendo, então é esse tipo de coisa que os cabos diplomáticos e o trabalho do Julian Assange demonstram. Quando os cabos saem, os acidentes que os Estados Unidos alegavam ser acidentes param de acontecer. Veja que curioso. Se era acidente, você não tinha condição de evitar o processo. Uma vez que eu denuncio e você para de fazer, tá claro que não se tratava de um acidente. Muito bem, tem um estudo da Brown University, não é uma universidade de esquerda, não sempre é... Sempre bom ressaltar. Exato. Da Brown University, que é uma universidade estadunidense, que te diz o seguinte, que desde o 11 de setembro, ou seja, durante os últimos 22 anos, os Estados Unidos mataram direta ou indiretamente algo entre 4,5 e 4,7 milhões de seres humanos. Eles destruíram 7 países e eles deixaram 38 milhões de refugiados. Com esse tipo de método que o trabalho do Assange demonstrou no assassinato colateral, atacando funerais, atacando casamentos, matando civis de todas as maneiras. Alguma vez você já viu na nossa mídia ocidental os Estados Unidos serem taxados de terroristas? Ou como ditadores? Ou que são governados por um regime sanguinário que mata civis? 4,5 e 4,7 milhões só nesse século. Só nos últimos 22 anos pra cá. Entende por que o processo de apagamento do Assange é tão fundamental? Porque, primeiro, se a gente começa a olhar pro trabalho dele, esse tipo de coisa fica absolutamente evidente. E segundo, se ele não é apagado, outras pessoas começam a se inspirar no que ele fez e vão começar a adotar métodos análogos no sentido de demonstrar esse tipo de processo abusivo que é conduzido, por exemplo, pelo regime estadunidense. Perfeito, isso é muito importante e você cita aqui o pai do Julian Assange, eu acho sempre importante ressaltar porque ele é uma figura central nessa perseguição de tentar não apagar a imagem
imagem do Julian, né? No mundo inteiro, viajando para vários países, divulgando um documentário, recontando a história dele. Inclusive, ele esteve aqui no Brasil há pouco tempo, né? Há poucos meses, deu entrevista pro ICL, enfim, conversou com você, conversou com o Elo Vilela, com o Leandro Demore, com jornalistas aqui da casa, e falando sobre a face pública dessa história, que é o ataque à liberdade de expressão, enfim. Mas também tem esse componente pessoal da família, né? Que foi destroçada, que é muito importante. Mas aqui, eu queria trazer um pouco esse caso aqui pro Brasil, porque a gente teve um caso muito emblemático recentemente, que é o da jornalista Shirley Alves. Na verdade, a gente tem vários, né? Mas o da Shirley é o mais recente. Que foi perseguida basicamente por revelar o caso da Mari Ferrer, né? Que é uma menina que denunciou um estupro, que foi revitimizada num julgamento. E a Shirley foi condenada a 1 ano de prisão por um tribunal de Santa Catarina e a pagar R$400 mil de multa. Veja só que situação. Enquanto o juiz responsável pelo caso, que estava na audiência em que a Mari Ferrer foi humilhada pelo advogado, foi só advertido pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Foi isso que aconteceu com ele. Há algo de podre no reino de Santa Catarina. Ali, bem debaixo dos nossos narizes, uma jornalista mulher foi condenada a 1 ano de prisão em regime aberto e a uma multa de R$400 mil, desproporcional à sua renda, por fazer o seu trabalho. Apesar da advertência dada ao juiz confirmar a importância da denúncia feita por Shirley Alves no Intercept, foi ela quem sofreu a maior punição. Processada por difamação, tanto pelo juiz quanto pelo promotor presentes à audiência, ela perdeu nos 2 casos, numa decisão que faz com que jornalistas também passem a temer o judiciário. A repórter recorre da decisão. Para que mulheres vítimas de violência não sejam mais silenciadas, humilhadas, constrangidas e mortas, é fundamental que o Poder Judiciário garanta que jornalistas como a Shirley possam fazer o seu trabalho e reveja as sentenças proferidas num ambiente em que o próprio sistema de justiça fracassou. O maior cargo da República, o presidente da República, falou que uma jornalista trocou informações por sexo. Condenação, nenhum dia de prisão. Multa, R$35 mil. Shirley Alves denunciou a humilhação que uma vítima sofreu em uma audiência judicial. Condenação, R$400 mil e 1 ano de prisão. Doutora juíza, a sua condenação é nojenta. E aí tem um caso do desembargador do Piauí, que já ganhou indenizações, inclusive, contra diversos jornalistas. A jornalista Juliana Dalpiva, que enfrentou também um processo depois de denunciar o Frederico Wassef, o advogado da família Bolsonaro, que ameaçou a jornalista, né, depois que ela publicou diversas matérias contra a família Bolsonaro, enfim. E normalmente são pedidos de indenização que são muito além, né, muito exagerados para esse tipo de caso, que é de denúncia por calúnia ou difamação. Inclusive, uma matéria do Intercept já revelou como realmente isso é abusivo e acontece com bastante frequência. E atinge principalmente os profissionais que são independentes, veículos menores, né, que não têm condição, muitas vezes, para lidar com esses custos, né, com esses valores altíssimos, enfim. E aí eu queria trazer isso para o Brasil, para a gente falar sobre a nossa liberdade de imprensa, para o quanto isso custa para a nossa democracia, no fim das contas, né? A gente sofreu com o processo de lawfare ao longo dos últimos anos. Sim. Eu acho que isso, o que você acabou de salientar, por exemplo, ressalta, é um caso típico de lawfare, porque na medida em que você tem um operador do direito, seja jurista ou não, seja formulador de doutrina ou não, mas toma esse tipo de deliberação e que cobra, acho que R$400 mil dela, não é? No caso dessa jornalista. E mais prisão, é óbvio que, a meu ver, pelo menos, isso tem a intenção precípua de te calar, de te silenciar e de mandar um recado muito eficaz para quem quer que esteja pensando em adotar métodos similares àquele que você tem uma característica intimidatória brutal. É óbvio. Isso vai absolutamente ao encontro disso que o Julian está vivendo. Por quê? Para muito além de querer calar o conteúdo que ele traz, por exemplo, nesse caso, é a denúncia da Mari Ferrer, como você colocou. Para muito além de querer calar essa pessoa, tem uma mensagem, tem uma certa instrução pedagógica no sentido vil da palavra, de te dizer, não faça, Varela, porque você vai pagar. E quem é que olha um negócio desse e fala, pô, R$400 mil? Como jornalista, da onde eu vou tirar R$400 mil? E ainda vou ter que enfrentar um processo de persecução criminal, vou ter que contratar advogado, se eu não achar uma boa
boa alma samaritana que esteja disposto a agir pro bono. Eu acho difícil que alguém faça isso, por exemplo, contra as grandes mídias hegemônicas do país. Porque aí é o que você falou. Aí essa gente tem muito mais força, eles vão retaliar, eles vão te expor. Você também vai ter toda uma dificuldade do outro lado por abuso de autoridade e esse tipo de coisa. A prática do direito, tudo isso vai incidir. Agora, nesse caso, é muito mais complicado. Como você falou, veículos independentes que estão dispostos a colocar essas coisas em pauta e tal, e acabam não tendo, de fato, a força que um grande veículo tem para se defender. Agora, isso é um caso típico de lawfare. A prática do lawfare já é caracterizada pelo uso indevido do direito no sentido de intimidar, de deslegitimar, de causar dano moral para alguém. Então é óbvio, essa jornalista, eu não sei como isso vai seguir, me parece um escárnio, me parece um absurdo que essa decisão tenha sido tomada nessa instância. Eu sei de outros casos similares com essa mesma pessoa, de um cartunista que está sendo intimidado, então parece que já não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece e a gente precisa denunciar. Agora, é complicadíssimo, porque de fato, quem é que vai se ver às voltas com um processo de centenas de milhares de reais, tendo que enfrentar possível processo de prisão e esse tipo de coisa? Então, são métodos muito similares. Claro que cada um no seu contexto, dadas as devidas peculiaridades, mas o objetivo central é calar, é intimidar, expor a pessoa e para dizer, olha, não se meta com a gente porque de fato a punição é severa e você não pode arcar com as consequências. Isso é tão grave, Gabi, eu acho que isso que vale salientar nessa análise, que desmonta o que a gente compreende por Estado democrático de direito. Isso desmonta todos os valores que sustentam a nossa república. Então, por que, por exemplo, o trabalho do Assange é tão perseguido e contestado e dessa jornalista e de todo mundo que enfrente esse tipo de força? Por quê? Na medida em que você começa a denunciar essas pessoas e essas pessoas retalham, né, dessa maneira, você não tem mais uma república. E, curiosamente, são as próprias democracias que enchem a boca para falar dos regimes autoritários. Você pode ver, por exemplo, os Estados Unidos vivem se gabando de que não, a gente teve, por exemplo, há algum tempo, um encontro do Biden com o Xi Jinping e perguntaram para ele, o Xi Jinping é um ditador? Ele é um ditador porque ele é líder de um regime comunista que é totalmente diferente do nosso e tal. Até que ponto é diferente de fato, entende? Porque eu acho que as democracias liberais têm um verniz mais adequado de democracia. Os próprios Estados Unidos funcionam através de um regime bipartidário há um século. Você não tem outro que não seja republicano ou democrata, entende? Então a gente precisa olhar com muito cuidado para esse tipo de coisa que você está colocando, porque desmonta a nossa estrutura republicana e aquilo que a gente chama de democracia dentro do nosso Estado democrático de direito. E me faz pensar também, porque a gente teve ações bem concretas no caso, por exemplo, da Shirley, que é essa jornalista, que foi a Lei Mari Ferrer. E teve também, ainda que seja só uma advertência, ainda assim é uma espécie de retaliação a esse juiz, de dizer, olha, o seu trabalho não foi a contento, você deveria ter feito alguma coisa enquanto esse julgamento estava acontecendo e essa menina estava sendo revitimizada durante o julgamento. Então, como que, ao mesmo tempo que isso acontece, que a gente tem uma medida positiva, vamos dizer assim, ou reconhecendo, né, por meio de lei, que eu acho que é a melhor consequência que o jornalismo, ou de mais impacto que o jornalista pode ter quando ele denuncia alguma situação ou algum caso, como que você pode ter uma jornalista tendo uma prisão decretada? Eu acho isso surreal, assim. Totalmente arbitrário. É um absurdo completo, concordo contigo. E denota que a gente não tem... O principal regulador da vida social não são os parâmetros que estão consagrados na nossa Carta Magna ou no nosso Código Penal. É quem tem mais força política e econômica. Isso fica muito claro nesse tipo de situação, entendeu? É óbvio que esse desembargador, esse juiz, não adotaria uma medida dessa ordem se a gente estivesse falando de um grande figurão do jornalismo da nossa mídia hegemônica. Porque eles sabem as consequências, entende? Então, é óbvio que o que regula a nossa vida social é o poder político, econômico, financeiro, é por aí. É isso. E eu acho que valeu também a pena a gente falar um pouco sobre a lei de espionagem dos Estados Unidos, né? E talvez fazer um paralelo com o Brasil também, porque a gente teve um caso bem importante aqui, mas enfim. A lei de espionagem, ela tem como um dos principais atingidos o Julian Assange, mas tem uma outra jornalista também, tem o Snowden, que é um ex-funcionário do Serviço de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, enfim. E ela tem sido reinterpretada
a depender de quem tá no poder, né, para intimidar jornalistas investigativos no mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente teve uma notícia esse ano que foi uma das mais escandalosas e acho que a gente até não teve a cobertura a contento do que aconteceu, né, que foi a BIM monitorando mais de 30 mil pessoas, 33 mil pessoas, é o que a gente tem informação, cidadãos brasileiros, e aí a gente inclui jornalistas, a gente inclui ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente inclui políticos, adversários de Jair Bolsonaro, e isso aconteceu durante o governo dele. Qual que é o tamanho da gravidade disso? E aí eu queria fazer esse paralelo, né, que a gente tem com a lei da espionagem também. É absurdamente grave e importante. Faz todo sentido que um governo de cariz neofascista, que foi o do Jair Bolsonaro, e que já vinha te dando sinais muito claros de que, não, basta um jipe e 2 cabos para fechar o STF, o Bolsonaro utilizou datas cívicas para te dizer que ele não mais respeitaria a deliberação de ministros da Corte Constitucional Brasileira, que em última análise é a última instância do nosso ordenamento jurídico. Então isso equivale a dizer que eu não respeito mais a regra vigente no país. Faz todo sentido que ele tenha usado, acho que é First Mile, né? O software. Faz todo sentido que isso seja um software israelense. Faz todo sentido que exista uma correlação muito intrínseca entre o que propõe o próprio sionismo e o bolsonarismo no Brasil. A meu ver, a despeito da polêmica que essa fala causa, e eu sei que vai falar, mas essa é a minha avaliação, é algo que, se a gente não tomar um cuidado absurdo, vai se repetir no futuro. Vai se repetir no futuro. A gente vai ter estruturas paralelas, a gente tem as pessoas que participaram desse processo, por exemplo, o Ramagem, se eu não me engano, tá aí, e tá sendo cogitado para entrar na política institucional, talvez disputando a prefeitura do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Entende? Então, é óbvio, a gente não viu até agora, no 8 de janeiro... Só fazer um parênteses aqui pra quem não sabe, né, que é o Alexandre Ramagem, ele comandava bem, né, a Agência Brasileira de Investigação, e ele é homem de confiança do clã Bolsonaro. Deputado federal, atualmente. Isso. É isso. Então isso tudo fica muito complicado, porque você teve todo um conjunto, Gabi, de pessoas que financiaram, que organizaram, que estimularam o 8 de janeiro de 2023, por exemplo, e que continuam aí, e que passaram incólume. Então, quem pagou, quem foi preso, quem arcou com alguma consequência, foi a raia miúda, né? As pessoas que invadiram, depredaram, aquelas pessoas que de alguma forma abraçaram as ideias do bolsonarismo e foram lá para a linha de frente. Você não viu nenhum dos parlamentares, nenhum dos grandes influenciadores, gente que fugiu para Miami. Essas pessoas não foram sequer indiciadas. Elas não arcaram com nenhuma consequência em absoluto. Então, é óbvio que elas vão... Qual que é a mensagem que isso manda? É que, olha, pode tentar uma outra vez, porque não existem grandes consequências a serem enfrentadas caso vocês fracassem. A gente não viu ninguém do Exército. César, mas teve a questão, por exemplo, da CPMI, que gerou um relatório que pede o indiciamento dessas pessoas. Vamos ver como é que isso segue. Até agora, a gente não viu nenhuma grande medida mais significativa no sentido de imputar as devidas responsabilidades com pessoas como o Braga Neto, por exemplo, como o General Heleno. Essas pessoas aparecem confraternizando abertamente. Não é uma questão de, não, mas o cara fez de forma tácita, então fica meio dúbio, cabe uma certa interpretação. Não, o cara saiu, pelo amor de Deus, e disse, mantenham a fé porque algo vai acontecer. Abre e fecha aspas. O Braga Neto faz isso com pompa de popstar, como quem diz, não, eu não vou falar com a imprensa, peraí, só vou falar com os golpistas aqui. Com o curral. Exato, e tudo isso está gravado e nada acontece. Então, isso vai ficando muito complicado, porque daqui a 2, 3, 4, 5 anos são processos que vão ser tentados novamente. Essa gente continua passando impune. A gente está falando do Brasil e eu aproveito para trazer uma informação recente, né, do Conselho de Comunicação Social do Congresso, que aconselhou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestar em favor da liberdade do Julian Assange, interceder junto ao presidente Lula, inclusive, para negociar internacionalmente pela soltura do Julian Assange. O presidente Lula já se manifestou a respeito disso, inclusive, na ONU, já fez um discurso muito contundente, inclusive, já falou diversas vezes a respeito disso. Qual que é o peso diplomático do Brasil nisso, nessa negociação? Eu te pergunto se você acha que realmente teria alguma chance de dar em alguma coisa. E pra gente fechar, eu já te pergunto junto, qual que é o status do julgamento do Assange nesse momento? Qual que é a chance dele de fato ser extraditado para os Estados Unidos? Eu vou começar por aí, a chance é alta. E ainda existem trâmites que estão correndo no ordenamento jurídico britânico, mas ao que
tudo indica, deve acontecer um processo de extradição. Ou ele deve ficar preso indeterminadamente em Belmarsh, porque o objetivo aí é aniquilá-lo mentalmente. E as pessoas com as quais eu converso, incluindo o pai dele, me dizem que esse objetivo já foi logrado. O Assange já não é mais o homem que ele foi um dia. Ele tá agora... Você imagina o que é isso, Gabi? 13 anos de confinamento. Primeiro na embaixada do Equador na Inglaterra, para uma única estrutura, um único prédio no qual você não podia sair. Você era vigiado 24 horas por dia com câmeras e você tinha uma interação humana mínima. Não toca ninguém, você não fala com ninguém. A despeito naquela ocasião ele ainda conseguia receber visitas íntimas. Ele teve os dois filhos, por exemplo, com a Stella Morris, foram concebidos ali na embaixada. De 4, 5 anos pra cá, não lembro exatamente quanto de cabeça, ele tá preso em Belmarsh. É uma prisão de segurança máxima, severas. E se ele for transferido pros Estados Unidos, ele vai pra uma Supermax, que é uma cadeia que tem celas de 7 metros quadrados, com janelinhas de 10 centímetros, e no qual você fica isolado 23 horas por dia, você tem 1 hora de sol por dia, e 0 contato humano. Ninguém pode dirigir a palavra a você. É óbvio que o objetivo é te enlouquecer, e você não tem nem condição de se matar, você entende? Porque você teria que se matar batendo a cabeça na parede da cela, em última análise. É disso que a gente tá falando. Então, o prognóstico não é positivo pra ele em hipótese alguma. A despeito de eu conversar com o John Shipton, e ele me dizer, eu acho que existe uma chance dele ser liberado. E eu não sei se isso é um pensamento excessivamente positivo, porque ele já não aguenta mais, se ele precisa manter essa linha de raciocínio, se ele tem dados de bastidores que ele não quis me revelar que indicam essa direção. Ao que tudo indica em termos materiais e até essa altura, é pouco provável que ele seja liberado. O prognóstico não é favorável. Ele vai ou permanecer preso em Belmarsh, ou ele vai ser submetido a situações ainda mais severas numa Supermax estadunidense. Então, esse é um ponto. Qual foi a outra pergunta? Desculpa que eu esqueci. Sobre o papel do Brasil, né? É preponderante. O papel do Brasil, a despeito do nosso viralatismo, Gabi, que muitas vezes é um fato, o Brasil é um gigante na diplomacia. Desde Oswaldo Aranha, desde que a gente... Não é por acaso que o Brasil sempre abre os trabalhos da Assembleia das Nações Unidas. Porque é um país muito forte. A gente tem 200 e tantos agora milhões de pessoas, um país muito forte, tem muita representatividade e o Lula é um líder junto à sociedade internacional que tem muita força. Então, o que quer que o Lula coloque adotado quase que instantaneamente e passa a ser considerado com muita força. Ele já fez falas significativas nesse sentido. O Lula tem uma coragem hoje, talvez porque ele já tem uma certa idade, talvez porque ele sinta que o legado dele já está garantido naquilo que ele fez previamente. Então, ele não tem papas na língua e ele vai direto ao ponto. Adotar essa postura que ele vem adotando com relação ao Assange evita esse processo de apagamento total ao qual você se referia no começo da nossa fala. Mantém o Assange sob o escrutínio da própria sociedade internacional e é fundamental. É capaz de resolver a contenda? Não sei, acho que não. Mas é um passo importante para o que quer que aconteça com o Julian Assange, ele não seja esquecido e tenha o seu legado levado adiante através desse tipo de líder que é o Lula e através do que o Lula faz, por exemplo. César, quero muito te agradecer. Obrigado, foi um prazer te receber aqui. Espero que você volte mais, inclusive. Já fica o convite para você participar de novo. Beijo, até uma próxima. Obrigado, querida. Eu que te agradeço demais, adorei também. É só me convidar que eu venho. Um beijo, Pode deixar. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias e a gente tá também nas plataformas de áudio. Até mais. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação e a coordenação do Videocast em Detalhes. O roteiro é feito por mim e pela Ana Carolina Navarro. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Malu Pessoa, Leonardo Salles e Giovanni Nino. A operação de áudio é de Igor Santana e Denis Williams. A direção de imagem do Gabriel Vento. A produção é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins. E a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda. E a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios do Portal UOL, do Brasil de Fato, do Inteligência Limitada e do ICL Notícias.